Olá, eu sou o João e esse é mais um As 100 Razões do Tratamento Precoce da Covid-19. Bem, a gente já falou de muita coisa por aqui, mas hoje eu quero falar de uma coisa muito séria. Eu quero falar hoje das graves violações que o Código de Ética Médica sofreu e sofre com toda essa questão do tratamento precoce. Infelizmente, quem mais deveria zelar pela ética médica, que é o Conselho Federal de Medicina, não tem feito o melhor papel que a gente espera dele em relação a toda essa questão da pandemia, do tratamento precoce e etc. E assim, claro, os CRMs, que são os Conselhos Regionais de Medicina, não estão punindo como deveriam as pessoas que cometem essas graves infrações, quando falam tudo essa questão da pandemia, do tratamento precoce, de medicações não eficazes, etc. Então hoje eu reuni vários pontos do Código de Ética Médica, que foi revisado em 2018 e republicado em 2019, onde fica claro pra gente que são várias e várias infrações que essas pessoas têm cometido. Então vamos lá. Logo na primeira etapa, na primeira parte desse documento, que está disponível, amplamente disponível, vou deixar o link aqui na descrição, que são os princípios fundamentais da medicina, no item 4, ele fala que cabe a nós médicos zelar pelo bom exercício, pelo bom conceito, pelo prestígio da profissão, claro, sempre zelando pela nossa própria ética médica. Então já começa aí, né, o primeiro erro de toda essa questão do tratamento precoce. E no item 18, fala que nós médicos não podemos nos eximir quando a gente vê outro médico ou outra entidade médica cometendo infrações éticas. Então, ficar calado também é uma infração ética. Não denunciar também é uma infração ética. Então, por isso que a gente tem sim que abrir a boca, tem sim que mostrar o que está acontecendo de errado. E no item 23 é um ponto muito legal para a gente discutir. E é justamente um ponto onde tem muita contradição aí de pessoas que não interpretam da maneira que deveriam interpretar algumas coisas de bioética, de ética médica, que é justamente a questão da autonomia. O que é autonomia? É poder decidir. Então isso vale tanto para nós médicos quanto para os pacientes, familiares, se for o caso, né, em algumas situações. Muito do que o CFM tem falado, e eu vejo também várias pessoas negacionistas usando esse termo da autonomia como um pilar para deixar fazer o que quiser, para deixar fazer o tratamento que o médico desejar. Não é bem assim. A autonomia ela deve existir sim, mas sempre baseada em evidências. Quando você usa a autonomia médica para fazer coisas que você quer, em detrimento de não ter uma evidência respaldando suas condutas, fazer coisas que não são comprovadamente eficazes e seguras para os pacientes, isso não é autonomia. Você está cometendo uma infração ética muito grave. E o paciente pode escolher o que ele quer usar, o que ele quer tomar. Se ele tiver uma decisão compartilhada, não é só consentida, tipo, você autoriza isso aqui, não. Compartilhado significa que o médico vai explicar tudo para o paciente, inclusive, por exemplo, que não tem nenhuma evidência, inclusive tudo que a gente já explicou aqui ele deveria explicar. E aí, se o paciente mesmo assim quiser fazer aquilo, aí seria respeitar a autonomia. Mas respeitar a autonomia sempre é informando e sempre é trazendo as melhores informações de maneira isenta para o paciente. Então, o item 23 fala muito bem disso. A autonomia médica existe, do paciente também, mas só quando existe uma evidência científica que corrobora com essa decisão. E no item 23, só para lembrar que quem está produzindo conhecimento, pesquisa, ensino, etc., também está no Código de Ética, que você tem que agir com honestidade, com imparcialidade, porque você tem que trazer o bem para o paciente, mas também para a sociedade. Eu já começo aqui destacando agora dos artigos das responsabilidades profissionais nossas, o artigo 10 e o artigo 14. O artigo 10 ele fala que é vedado ao médico sermos cúmplices de quem pratica uma medicina antiética, de quem está cometendo infrações éticas, seja um outro médico ou sejam instituições. Então a gente não pode compactuar com isso, com tudo isso que a gente está falando. Já é uma infração ética você compactuar, por mais que você não cometa aquilo. E o item 14, ele deixa claro que é vedado ao médico indicar ou praticar atos médicos que sejam desnecessários ou que não sejam liberados pela legislação vigente do Brasil. Ou seja, se um tratamento não foi liberado por uma agência reguladora, é uma infração ética sim você prescrevê-lo, você executá-lo. Especialmente se aquela técnica sequer é liberada aqui no Brasil, como por exemplo, ozônio retal, ozonioterapia, entre outras coisas. O artigo 20 merece muito destaque. A gente tem que analisar ele com muita calma. Ele diz que o médico ele não pode deixar que nenhum interesse secundário, seja político, religioso, financeiro, pecuniário, qualquer tipo de interesse que não seja o bem-estar do paciente, da sociedade, faça com que ele tome uma conduta médica por causa daquilo. E isso também, mesmo que o financiador, o empregador daquele médico, seja um privado, seja público, seja um político, um empresário, não importa. Se um superior dele, não importa em que cadeia isso de hierarquia, ele não pode tomar uma conduta médica só por causa desse superior.
Claro, se ela não for baseada em evidências científicas, se não for para o bem do paciente e da sociedade. Então a gente percebe, claro, tem muito médico que toma essas condutas por pressão, porque pode perder o emprego, porque pode perder aquela estabilidade ali. A gente sabe que também as coisas estão difíceis. Mas a gente vê também muita gente que acaba sendo enviesada por questões políticas, questões ideológicas, às vezes até religiosas, por várias e várias questões que não é a ciência nem o bem-estar do paciente e da sociedade. Então, o médico não pode tomar decisões nem por causa de suas crenças ou dos seus outros interesses, e também não pode tomar decisões por causa dos seus superiores, pelos seus empregadores e etc. Não pode. Isso é uma violação grave do Código de Ética Médica. E já o artigo 32, ele fala uma coisa muito interessante, que nós médicos, a gente não pode deixar de indicar para os pacientes e para a sociedade aquilo que a gente sabe que tem evidência científica. Você não pode se omitir. E além do tratamento precoce, tem muito médico que está se omitindo, que não está dizendo para o teu paciente se vacinar, para se isolar, que defende a reabertura indiscriminada de toda a economia, que defende que não se use máscaras ou que não se use máscaras adequadas. Então também é uma infração ética você compactuar com isso. O artigo 37, que por sinal ele foi revisado, reeditado para a última versão do Código de Ética Médica, fala uma coisa muito importante. Que é uma coisa que a gente tem visto assim nas redes sociais, na imprensa, YouTube aqui mesmo, em vários meios, é a prescrição em massa. É vedado ao médico você prescrever ou tomar uma conduta, seja ela um exame, seja ela uma prescrição mesmo de remédios, ou, entre outras coisas, para paciente sem tê-lo examinado, sem ter feito uma consulta médica. Então foi reeditado agora liberando a telemedicina, né? Claro, mas sempre respeitando o nosso código de ética médica. Mas você sair prescrevendo medicações nos teus stories no Instagram, nos teus posts no Twitter, nos teus vídeos no YouTube, dizendo assim, tome tal coisa, tome tal medicação tantas vezes ao dia, por tantos dias, você não pode. Isso é uma grave infração. E deixa bem claro no novo Código de Ética Médica que as redes sociais também são meios de massa, que também entra nesse quesito para tornar essa conduta uma infração. Então, muito cuidado com isso, muita atenção para essa interpretação, comprovando que é uma infração sim. Outro ponto importante é o artigo 58, que ele fala que é uma infração ética você, na posição hierárquica superior, fazer com que os seus subordinados tomem condutas antiéticas, ou seja, aquele chefe que manda os residentes prescrever tratamento precoce, aquele chefe de plantão que manda os plantonistas todos, olha, você vai prescrever isso, senão você vai ser demitido, você vai ser transferido, e etc., vai perder seus plantões da escala. Isso é uma infração ética também. E se você está num cargo de gestão, como secretário de saúde ou coisa do tipo, e está fazendo isso, também é uma infração ética. Você está fazendo com que outros médicos sejam obrigados a tomar condutas antiéticas. Isso é muito grave. Já no capítulo de publicidade médica, tem o artigo 112, que ele fala que o médico não pode ficar divulgando coisas sensacionalistas e nem coisas inverídicas. E a gente vê muito isso nas redes sociais. A gente tem que bater nessa tecla. A rede social continua sendo um espaço como qualquer outro, em que você não pode ser antiético. Então, ficar divulgando fake news científicas, fake news sobre tratamento precoce, é infração ética sim, seja que você faça isso no seu Instagram, numa entrevista na televisão ou no teu consultório. Isso é uma infração ética. Então, pessoal, esses foram os itens que a gente apanhou. Se a gente for ao pé da letra, vai encontrar muito mais coisa no Código de Ética e também nas várias resoluções e manuais. Eu recomendo a leitura do Código de Ética Médica, como já deixei aqui na descrição, e recomendo também a leitura da cartilha de publicidade médica do CFM, que está bem legal aí para essa leitura. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like aqui e se inscrever no canal. Até mais!